Olá, caros alunos e alunas, sou o professor Almir, observando as dificuldades de vocês nos questionários e nas avaliações sobre Excel, resolvi postar esse vídeo no sentido de ajudar e consolidar todo o conhecimento que está na aula 5. Vamos lá, estamos com a planilha aberta do Excel, no caso Excel 2007. E essa primeira tela aqui, nós vemos todas as abas que o Excel 2007 tem. A aba Início, que tem praticamente, né, os blocos de formatação, de fonte, de alinhamento, número, estilo, né, e etc. A aba de Inserir, onde nós temos as funcionalidades de inserir. Nós vamos ver tabela, imagem, tabela dinâmica e gráfico, colunas, né? Os gráficos, né, de vários tipos. Nós vamos ter uma sessão só sobre isso, vamos falar mais adiante. Temos também a aba de layout de página, essa é pouquíssimo utilizada. A aba de fórmula, que é das mais importantes e vamos frisar bastante aqui nessa videoaula. A aula de dados também, daremos alguns exemplos, né? E praticamente, né, também, né, como o Word e o PowerPoint, as abas de revisão e de exibição, que são pouquíssimas usadas. Focaremos mais nas abas de inserir, né, de fórmulas e de dados. Então vamos lá. Primeiro, o que eu gosto sempre de inicializar a aula de Excel é sobre os conceitos básicos. Então, e o conceito básico de Excel é o conceito de célula. Então, o que é uma célula? Certo? Nada mais é que uma região dessa aqui da planilha, identificada por um triângulo, e essa célula, esse retângulo é identificado pela letra da coluna e pelo número da linha. Então, realçada aqui, nós temos a célula C7. Essa célula C7, né, que está realçada, então ela é esse retângulo dessa região, dessa planilha. Então, sempre uma planilha a gente entende por essa região, esse conjunto de retângulos aqui, muitos chamam de tabela, né, ou até mesmo matriz, por ser um conjunto, né, de linhas, né, identificada por números, e colunas identificadas por letras. O endereço dessa célula, né, essa identificação dessa célula tem um nome que a gente chama de endereço nessa região da planilha. Então essa célula aqui, ela tem um endereço, né, C10, como eu já falei, a letra da coluna e o número da linha, certo? E o endereço, pessoal, nada mais é do que uma incógnita ou uma variável a ser processada por uma função ou fórmula. Então pense que esse endereço C7, né, é uma incógnita como x, y, z, entendeu? Que identifica aquela região da planilha, entendeu? Para que serve o endereço? Para identificar, né, para localizar, né, algum objeto, alguma coisa num determinado local, como um endereço residencial, como um número telefônico, como um endereço IP na internet, para identificar aquele computador, aquela máquina. Então é isso. E essa célula, né, que tem um determinado endereço, quais são os tipos de valores que essa célula pode conter? Essa célula pode conter basicamente 4 tipos de valores. Primeiro, valores numéricos, números. Então, nesta célula realçada C10, nós temos o valor numérico 10. Então, temos o número 10 aí. Podemos também ter textos. Por exemplo, na célula A7, coluna A, linha 7, nós temos o texto, que eu digitei, computador. Poderia ter qualquer outro texto. Então, eu fiz uma pequena planilha aqui, onde na primeira linha eu coloquei, né, os rótulos, né, que geralmente a gente coloca a linha dos rótulos, né, como itens. Na segunda coluna, que seria a coluna B, eu colocaria data de venda, e na coluna C, quantidade. E aqui na coluna A, que é itens, eu poderia preencher com vários itens: computador, mouse, smartphone, impressora, etc. Colocar data de vendas, preencher com valores de data, é o terceiro tipo de valores que uma planilha pode ter. Aqui na célula B3,
né, nessa célula aqui, B7, aliás, certo? Ela tem uma data cujo valor é 12 de outubro de 2017. Tem um valor tipo data. E também, certo, temos um quarto tipo de valor, que é o valor lógico ou booleano. Quais são esses valores? Verdadeiro ou falso. Temos isso nas células A10, que é essa célula aqui, que eu vou realçar. Então, A10, né, esse valor que está na célula 10 é um valor lógico. Então, se você for ver o valor dele, é verdadeiro, certo? E na célula B10, então na mesma linha 10 eu tenho a célula, né, B10, cujo valor lógico é falso. Então, verdadeiro e falso são valores também das células. Então a gente pode ter números, textos, datas e valores lógicos. E este valor, né, que está na célula, ele pode ser resultado de uma função, fórmula ou uma expressão. Entendeu? Por exemplo, nós temos exemplos aqui da célula C13, certo? E a célula C14. Na célula C13, a gente tem, certo, a fórmula, né, que soma a célula C3, C7, aliás, mais 5. Então, a fórmula que tem na célula C13 é 7, né, mais 5. Né? E o valor que a gente vê aqui na fórmula é 15, porque é o resultado da soma de 10, que é o valor que existe, né, que contém a célula C7, que está no endereço C7, mais 5. Então, 10 mais 5, 15. Então, e outra coisa importantíssima para vocês entenderem é que toda fórmula no Excel ou em qualquer outra planilha que se conheça, né, o Calc também, que é do LibreOffice, tem essa simbologia, ela sempre começa com o símbolo de igual. Então temos aqui também outra fórmula, que é C4. Né? C4 normalmente é uma fórmula que ela começa com igual também, só que ela faz uma comparação entre C7, né, e o símbolo maior que 1000. Então significando, ó, compare o valor que está na célula C7 com 1000 e veja, C7 é maior que 1000, né? Aí a planilha já faz esse processamento dessa expressão, dessa inequação aí. Então, logicamente, 10 não é maior que 1000, é falso. Então, ela coloca o valor na célula C14 falso. Então, é só para vocês entenderem que os valores que as células contêm podem ser números, textos, datas e lógicos. E pode ser resultado também de uma fórmula, de uma função ou de uma expressão, que geralmente é calculada, né, e começa sempre com sinal de igual. Então é sempre bom a gente pensar, né, em planilhas, né, como uma grande calculadora. Na verdade, realmente a planilha é uma grande calculadora que processa não só números, mas processa também datas, textos e valores lógicos. E os endereços das células e seus valores são exibidos na barra de endereço localizada na região superior, na região acima da planilha. Essa barra aqui, ó. Então essa barra aqui que vocês estão vendo é a barra de endereço. Ela diz o endereço da célula que está selecionada na planilha, nesse caso é a C14, e o valor que existe, certo? Ou a função que está lá. No caso, ela contém uma função, né, que calcula, né, que faz uma comparação do C7 mais 10. Nesse caso aqui, a célula C7, né, na barra de endereço, essa barra aqui, né, que está em branca, né, na parte superior da região da planilha, né, da matriz, da tabela da planilha, certo? Ela diz, né, que a célula realçada é C7 e o valor que contém é um número, né, é um número 10. Né? Poderia ser qualquer um dos 4 tipos de números, né, de valores que a gente já viu. Então pronto, visto essa parte inicial conceitual, praticamente, né, e entendendo realmente de fato, né, a gente já está pronto para partir para os conceitos mais avançados e mais interessantes, né, que uma planilha pode oferecer em termos de cálculo, em termos de processamento, que são os conceitos de funções. E para isso, as planilhas são excelentes processadoras mesmo, né, de funções. Né. Vamos lá, vamos começar com as funções básicas. Então, as funções básicas, né, do Excel, eu elenquei aqui nessa tabela, certo? São as funções soma, a função média, mínimo, máximo, se e ou. Assim, eu considero as funções mais
primárias, né, do Excel. Então, o que é que a função soma faz? A função soma, ela soma todos os números indicados pelos seus argumentos. Então, tem aqui, né, uma função, toda função é identificada, né, por um nome. Então, tem aqui o nome da função nessa primeira coluna, soma, média, mínima e máximo. Ela tem uma sintaxe. O que é uma sintaxe, pessoal? É como ela deve ser digitada, né, na célula, certo? É como ela deve ser chamada, é o formato dela. Então, resumindo, é isso. Então, ela tem um nome soma, e entre o abre parênteses e o menos parênteses, nós temos um conjunto de argumentos, né? Argumento 1, argumento 2, argumentos 3, etc. E essa função soma vai somar todos esses valores, né, que estão dentro desses, que são separados por ponto e vírgula desses argumentos, certo? Ou isso aqui também pode ser um intervalo. E a gente vai ver que o intervalo no Excel é denominado pelo endereço da célula inicial, 2 pontos, endereço da célula final. Média, a mesma coisa, né? Ela tem uma sintaxe, que é o nome, média, e entre parênteses nós temos os seus argumentos, e vai totalizar a média desses valores, desses argumentos. O mínimo vai ver o valor mínimo, o máximo ela vai retornar o valor máximo. E se em ou eu vou falar nos próximos slides, não vou me reter agora nesse momento. Então, nessa guia aqui dessa planilha, né, que é as funções básicas aqui que eu estou separado, nós vamos se reter basicamente essas funções, soma, média, mínima e máximo. Então, para ilustrar o nosso exemplo, eu coloquei alguns valores aqui nessa coluna M, entendeu? E estou pedindo aqui embaixo, né, alguns desses processamentos. Então, primeiro nós vamos ver o total. Então, se eu quiser colocar aqui nessa célula o valor total de todos esses valores aqui, como é que a gente faz? A fórmula mais simples, a maneira mais simples de fazer isso é sempre ir para a guia de fórmulas. Então, seleciona aqui a guia de fórmulas. Então, vai, certo? No caso dessas funções mais básicas e triviais, todas elas estão aqui, logo na parte esquerda dessa guia de fórmulas, né? Clicando aqui nessa parte de autossoma, a gente vai, clica nessa setinha para baixo e coloca aqui soma. Clica aqui nesse primeiro soma aqui, ó. Pronto, clicou aqui, o Excel já coloca a função para a gente, veja lá, igual, né, soma, né, e um intervalo, né, de M2, no caso ele colocou de M2, que é esse primeiro valor aqui, 11,5, né, essa célula aqui, ó, M, né, tá no endereço M2 até M11. Só que a gente não quer M11, a gente quer até esse M9 aqui, que é o valor 28. Aí a gente pode pegar, né, o valor aqui, ó, e arrastar para cima. Tchan, e eu fico aqui. Então ela resumiu, né, o argumento, os argumentos da soma como um intervalo, nessa anotação aqui de M2, 2 pontos, M9 é o intervalo, né, que vai de M2 a M9. E digitando o Enter, ele já calculou o total. Então lembre-se sempre que o total é calculado pela função soma e não pela função total. Inclusive isso é uma questão de várias provas e é uma casca de banana que muita gente erra. Então, para se totalizar é a função soma. Depois vamos à função mínimo. A função mínimo, nós faremos o mesmo processo. Pegaremos, né, vamos lá nas funções básicas, autossoma, entendeu? Tem lá uma função mínimo, ó, mini, começa com mínimo. Novamente ele vai pegar, né, um valor aqui, M12, mas eu não quero, e eu posso escrever o meu intervalo. Então pego, eu arrasto aqui, ó, para selecionar o meu intervalo que eu quero nessa região superior aqui. Se vocês pegarem com o mouse arrasta. Deixa eu ver se o mouse me ajuda agora. Ajudou. Novamente mínimo. Então qual é o valor mínimo de todos esses valores? Visualmente a gente vê que é 5,7, que é o menor valor, certo? É trivial, porque é uma lista pequena, mas imagine se fosse uma lista de milhares, né, de números. Então essas funções são úteis mais para isso, para processar grande quantidade de dados, de números. Vamos lá, a média agora. Então eu já expliquei, né, para vocês como é que se faz, né, selecionando aqui, né,
a guia, né, de menu. Mas outra forma bem prática é você digitar o sinal de igual. Toda função não começa com sinal de igual. Então vamos digitar o igual, certo? E eu começo a digitar. Eu sei que média, existe uma função cujo nome é média, calcula isso. Eu vou colocar média. À medida que eu vou digitando, ó, né, média, ela coloca, tem que digitar com acento, média. Ele já encontra a função média aqui, ó. Já seleciona. Tem a média geométrica, a média harmônica. Nós queremos a média aritmética mesmo, a média simples. E aí eu clico aqui, certo? E já me pede para digitar os argumentos. Como eu já sei, né? Eu não vou selecionar, eu posso selecionar lá na planilha. Eu simplesmente vou digitar aqui, eu estou fazendo manualmente, de M2, né? Ele já seleciona a célula M2 até M9. Pronto. E é o suficiente. Feito isso, deu Enter, ele já calcula a média dos valores. Então, isso é outra forma de fazer. Você digitar igual, vai digitando o nome, né, da fórmula, da função que você acha que é, e o Excel vai procurando lá na infinidade de fórmulas dela, quais são aquelas que casam com o que você está pretendendo, certo? Máximo. O máximo vamos fazer da forma mais simples. Vamos para cá, entendeu? Essas funções básicas. Máximo. E aí eu vou selecionar a região, né, o intervalo que eu quero. Poderia digitar manualmente, que eu quero o máximo. O Excel me ajude. Eu vou digitar aqui na mão, porque às vezes o Excel não ajuda mesmo. M9. Pronto. Então o máximo valor está aqui na barra de endereço, né, de células, né, da célula M15, tem a função máximo no intervalo de M5 a M9, que é sem o valor máximo, nós vemos. Então basicamente é isso. Então atente sempre, né, para esse conjunto, né, de fórmulas ou funções do Excel. Então nós temos fórmulas de todos os tipos. Fórmula financeira, se você clicar aqui, ó, tem várias, entendeu? Desvio, né, juros e tudo mais, juros simples, juros compostos. Então é bom dar uma olhada nisso aí para quem, né, precisa de uma função financeira, né? Faça um pagamento, né, taxas e tudo mais, né, valor presente e valor futuro, para saber, né, quanto vai ser aquele saldo, né, corrigido, né, com juros compostos, né, tanto tempo. As fórmulas lógicas que nós vamos ver a seguir, acho que processam texto, né, que tem várias, entendeu? Aqui, acho que processam data e hora. As de pesquisa e de referência nós vamos ver mais adiante, a PROC-V. As de trigonometria, de matemática, tem várias delas, certo? Nós vamos ver trigonometria, mas vamos ver uma de matemática, que é o CONT-C, que é o SOME-C, né? E outras funções a mais que existe lá, que seria interessante vocês derem uma olhada, ou tentarem ver, né? Explorar o máximo que vocês puderem, né? Se tiver tempo. Então vamos lá. Passado essa parte dessas funções básicas, vamos ver agora as funções lógicas. Então, para começar, vamos falar da função lógica mais elementar, que é a função E. Essa função E, ela tem essa sintaxe, né? E mesmo, né? Aí depois, entre os argumentos, né, a gente separa ponto e vírgula, o que a gente quer avaliar, né, que seja verdadeiro ou falso. Então esse primeiro E aqui a gente tem 2 mais 2 é igual a 4, 3 mais 3 é igual a 6. Então essa função avalia isso. Então o retorno dela, certo, vai ser o retorno dessa avaliação. A segunda, certo, né, esse segundo 10 é menor que 100, certo? E o segundo argumento, 5 vezes 5 é igual a 25. Então essas funções né, ela retorna verdadeira se todas as opções, todos os argumentos forem verdadeiros. Então nessas duas aqui a gente já sabe que retorna o que? Verdadeiro, porque 2 mais 2 é 4 e 3 mais 3 é 6, né? No caso dessa aqui também, 10 é menor que 100 e 5 é 5, 100. Então todas elas retornam o valor verdadeiro. Então é sempre bom, e retorna falso, certo? Que não foi colocado aqui, quando pelo menos uma dessas opções for falsa. Se uma dessas opções, né, um desses argumentos for falso, ela já é falsa por completo, porque o E, para ser verdadeiro, certo, ele tem que ser, todas as opções têm que ser verdadeiras, todas sem exceção. Então, por exemplo, lembre sempre dessa frase: você tem 2 olhos,
e 2 orelhas e nasceu no planeta Terra. Se for verdade, você recebe R$100, combinado? Então, todo mundo já recebeu esses R$100 da aula, porque todo mundo tem 2 olhos, 2 orelhas e nasceu no planeta Terra. Então, tudo é verdadeiro, então a função E, né, aqui, retorna a verdadeira. Então, como é que eu posso, né, transformar esse E? Geralmente, ele vem dentro de outra função lógica C, que a gente vai ver também agora nessas próximas sessões aí. O que é que o C faz? O C, ele tem 3 parâmetros ou 3 argumentos, né? O primeiro é a função, né, a expressão lógica que você quer avaliar. No caso, essa expressão lógica aqui é o E. Eu quero saber se realmente, ó, eu coloquei o E aqui, ó, se você tem 2 olhos, tem 2 orelhas e nasceu no planeta Terra. Então, se isso for verdade, que é verdade, então, né, aí o segundo parâmetro dela, falta um ponto e vírgula aqui, né? Então, vou colocar, então, falta um ponto e vírgula. Vou colocar, eu acho que eu esqueci mesmo. Então, falta um ponto e vírgula. Então, você ganha R$100. Então, todos já ganharam. Se não, se isso aqui for falso, então você ganha 0. Isso jamais vai ser falso, né? Praticamente, porque tudo é verdadeiro, porque nenhuma dessas opções é falsa, entendeu? Então o Excel sempre lê isso. É verdade que você tem 2 orelhas e também tem, né, 2 olhos, né? E também nasceu do planeta Terra, né? Então ganhe R$100. Se for falso, se for verdadeiro, se não for verdade, você não ganha nada. Então ela interpreta dessa forma que a gente está enunciando agora. E aí vamos fazer alguns exercícios só para consolidar mais essas expressões, né? Tanto do E e do C. Vamos lá. Vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai ver a função, né, se, né, por exemplo, aqui, o aluno, né, eu coloquei aqui algumas médias dos alunos, eu coloquei aprovado, né, ou reprovado, conforme a nota dele for maior ou igual a 7. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma função se, né, para calcular esse valor. Então, como é que a gente faz isso no Excel? A gente vem aqui para o bloco de funções lógicas, entendeu? E seleciona a função se. Aparece aqui uma janela, né, pop-up, para você desenhar, colocar os valores da função se. O primeiro argumento da função se é o teste lógico. Então, eu vou testar o que aqui? Primeiramente, eu vou testar se o que está nessa célula, qual célula? A16, eu posso aqui clicar também, ó, nesse desenhozinho aqui da planilha, certo? E buscar diretamente aqui, ele vai buscar A16. Eu vou ver se A16, certo? É o que? Maior ou igual que 7. Vamos lá? Então eu vou colocar A16 é maior, né, ou igual, tem que selecionar, certo? Igual a 7. E aí o Excel já avalia isso aí como falso. Realmente eu já estou vendo ali que a média do aluno na célula, no endereço A16 é 5. É menor que 7, ele já coloca falso. Tudo bem, mas aí você vai colocar os outros parâmetros, né? Se o valor for verdadeiro, né, eu vou colocar, eu quero que o Excel me coloque aqui, né, como aprovado. E se for falso, que realmente é falso, eu quero que coloque reprovado. Então, basicamente é isso, é preencher esses 3 argumentos, o teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. E digita OK. Então, ele colocou, né, para a gente aqui o valor reprovado, porque o que está na célula A16 é um valor menor que 7, não é maior ou igual a 7, que minha função lógica se está testando se, né, A16 é maior ou igual a 17. Como é que eu faço agora para replicar essa fórmula para os demais alunos que estão na célula A17, A18, A19? Eu posso copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, que é a maneira mais básica, né, de replicar algo, né, no Windows. Mas eu posso também usar um recurso chamado alça de preenchimento. Qual é esse recurso da alça de preenchimento? É você pegar o mouse, colocar na parte inferior direita da célula. Então o mouse ele muda de posição, ele sai dessa
cruz branca de ambulância para uma cruz escura, preta aqui, ó, mais ou menos, então, cruz da ambulância, cruz preta, e aí você pega, pressiona o mouse e arrasta para todas as células, até a célula, no caso A19, né, que tem o valor 2,5, e solto. Quando eu solto, ele já fez automaticamente, replicou a célula que estava no A16 para todas as células e coloca, né, os respectivos valores, né? No caso aqui, aprovado, porque foi 7,5, A17, aprovado também, porque o valor aqui da A18 é um valor maior ou igual a 7, e reprovado porque o valor da A19 é 9. Então, observe que ele copia as funções e já pega a célula correspondente, né, ao aluno que está na coluna A, entendeu? Isso se dá porque geralmente quando a gente copia as fórmulas Excel, ele usa a referência relativa, então ele pega as posições relativas, então você está copiando, colando, e ele atualiza aquela fórmula para pegar a célula com o endereço correspondente. Bom, então já vimos, né, praticamente como colocar, né, assim, fazer uma função SI, né, que é uma função lógica trivial, mas que é de grande utilidade no Excel. Depois vamos fazer outra aqui interessante. Eu coloco aqui embaixo só para vocês poder visualizar melhor, certo? Aqui eu quero saber se a média está entre 3 e 7, ou seja, alguém que tirou uma nota entre 3 e 7 vai estar na final, certo? E alguém que está fora desse escopo, né, menor que 7 e maior que 7, ou está aprovado por média, né, se tirar 8, 9 e 10, ou está reprovado imediato, se tirar 2, 2,5, 1 ou 0. Então, mas aqui nesse foco a gente está fazendo, né, o exemplo da função E, a gente vai fazer uma função E embutida, né, dentro da fórmula SI, né, para saber se realmente o aluno está na final ou não está na final, né, como eu coloquei aqui. Então, basicamente, né, eu faço esse SI aqui, entendeu? Dentro dele tendo E. Então, eu posso simplesmente, né, como eu já coloquei aqui, eu posso simplesmente, né, eu posso vir para cá, eu vou fazer aqui. Por exemplo, eu faço sempre para uma linha, depois replico para as demais. Venho aqui, SI, ok. Meu teste lógico vai ser esse próprio E aqui. Eu quero saber se A16, né, está entre 7 e 3. Está entre 7 e 3. Então, veja só. Então, aqui está entre 7 e 3. É o A16 ser maior ou igual a 3. E também, né, o A16 ser menor ou igual a 7. Então, a gente vai digitar isso aqui. Então, A16, né? Vamos lá. Eu vou colocar o E, porque aqui eu estou fazendo um E mesmo. Então, tem que digitar certo. Né, abro parênteses, A16 maior ou igual a 3, ponto e vírgula, certo? E A16 menor que 7. E fecho as chaves. Então tem que estar preenchendo essa informação do jeito que está aqui, entendeu? Senão vai dar erro de sintaxe. Ok, então aqui está meu teste log. Se for verdadeiro, né, isso aqui o aluno, a nota de A6 está entre 3 e 7, ele está na final. Ele tirou 4, 5 ou 6 para a final. Então eu escrevo, eu quero que o Excel digite final. Né? Se não for, aí você coloca não está na final. Não está na final. Está, pode colocar um acento aqui. Está na final. Pronto. Então ele já processou aqui, disse que o aluno está na final. Por quê? Porque 5 está entre 3 e 7. Vamos replicar com a alça de preenchimento para todas as demais células até A19. Vamos lá. Tá ok, tá aí. Então todos os demais, né, não estão na final. Então aqui comer um pouco da região da planilha, essas células aqui, elas podem ser ampliadas. Eu posso esticar ela ou reduzir através daqui, clicando, né, nas arestas das colunas aqui. Então, clicando aqui, ela ficou melhor. E por que 2,5 não está na final? Porque 2,5 possivelmente ele não está entre 3 e 7, ele está reprovado, certo? Então significa isso. Então basicamente essas, né,
esses exemplos aqui sobre o e e o se. Vamos ver mais um pouco de funções lógicas. Vamos ver agora o ou. Agora, né, já que você já está sabendo tudo do fica muito mais simples você aprender o ou. Então vamos lá, vocês vão ganhar mais 100 pratas se for verdade. Ou você sabe ler, ou você está estudando, ou você respira, né, ganhou 100 pratas. Então, todo mundo ganhou 100 pratas com essa fórmula ou aí? Sim, né? Então, tudo isso aí é verdade. Agora vamos ver a segunda. Ou você respira, ou você fala mandarim, ou você nasceu na lua, certo? Eu acho que todo mundo, né, ganhou de novo, né? Por quê? Porque eu estou supondo que todo mundo respira. Não me interessa se você fala mandarim, eu acho que quase ninguém vai falar, né, chinês aqui. E ninguém nasceu na lua. Então, o segundo argumento e o terceiro, certamente para nós, né, que moramos aqui, né, terráqueos, isso aqui é falso. Mas uma delas é verdadeira, que é você respira. Supondo que todo ser vivo respira. Então, a expressão como um todo é verdadeira. Então, resumindo, a função ou, né, basta uma condição ser preenchida como verdadeira para retornar verdadeira. Então, basta uma condição, né, ser preenchida, né, atendida, seja atendida, né, como verdadeira para a função retornar verdadeira, ok? O verdadeiro. Então é isso, ou é isso. Então, outra com ou aqui. Ou você é marciano, ou você tem mais de 120 anos, ou você é assassino de professores de informática. O que é que vocês acham que essa função retorna com esses três argumentos? Então, você é marciano? Falso. Você tem mais que 100 anos? 120 anos? Não. Você é assassino de informática? Não, também. Se isso fosse verdade, uma dessas tinha que ser verdadeira. E eu presumo que seria assassino de professor de informática. E aí eu estaria fora. Eu ia fugir do país, ia tirar meu vídeo do ar, ia cair fora, certo? Só brincadeira, pessoal. Vamos lá dar um exemplo da função ou, por exemplo, aqui. Nós temos as médias dos alunos e vamos primeiro saber se a média é menor que 3 ou maior que 7. Essa função aqui que eu coloquei embaixo. Então vamos para a posição da linha, né, a 17. Vou novamente em fórmulas lógicas, seleciono ou, né, e aqui eu vou pegar na janelinha que abriu, colocar o valor lógico. Eu quero que o valor lógico primeiro seja aqui A17, certo? É menor que 3, isso é o primeiro argumento. O segundo argumento, você pode ter quantos argumentos queira, né? Então, outro argumento que eu quero é se o A17, certo? O A17 é maior ou igual a 7. Maior que 7 só, né? Maior que 7. Certo? E ele já coloca ali falso, né? Falso para um e falso para outro. O que é que vocês acham que vai ser o resultado do ou? Se dos dois é falso. Se A17 é menor que 3, ele disse falso. E o A17 também não é maior que 7. Ele vai retornar falso, o valor lógico. E ele já retornou aqui, ó, o valor da expressão igual a falso. Entendeu? E está dizendo, explicando aqui como é que funciona, né, a função lógica ou. Retorna verdadeiro, né, retorna falso se todos os argumentos forem falsos, que foi o nosso caso. Então tá falso. Como é que eu faço para replicar? Alça de preenchimento e colo tudo errado. Então nós temos aí, né, duas falsos, né, que é o 4 e 5, e os demais verdadeiros, porque realmente é o 7,5, 8 e 2,5, elas ou são, né, menor que 3 ou são maior que 7. Então outro exemplo interessante aqui é aqui. Eu vou colocar essa mesma função ou dentro de um se, certo? Para dizer assim, quando ela for menor que 3 ou maior que 7, coloque que a pessoa foi ou aprovado por média ou reprovado. E se o valor tiver entre, né, que é o contrário,
está na final. Como é que a gente faz isso? Através, né, da função. Eu vou copiar aqui esse ou para não ficar digitando no si, né? Deixa eu copiar aqui esse trecho aqui. Tá, depois eu ajusto lá e vou colocar aqui uma função lógica, né? Se vou colocar o teste lógico, vai ser o meu ou. Que copiou umas coisas que eu gosto, é só para acertar o ou, né? Tá, do jeito que tá. Aqui no caso é falso. Eu poderia simplesmente selecionar ali a célula D17, mas eu prefiro colocar a expressão toda, né? Do ou. E aí, se o valor for verdadeiro dessa expressão, eu vou colocar que o aluno está aprovado por média ou reprovado. Então eu coloco aprovado por média. Ou reprovado. E se não for, se for falso aí, coloque está na final. Vou colocar para ficar igual ao final. Tá lá, né? Nosso aluno está na final, porque ele tirou 5. Vamos replicar para os demais alunos. Tá aí. Então, esses dois aí estão aprovados por média e a gente sabe, né? Certo? Que o 2,5, né? Ele não tá fora desse range, né? Mas porque ele foi reprovado. Ok, eu vou estender mais aqui para poder ficar visível. Bom, e finalmente a gente tem, né, uma função, né, de alinhamento. Existe um conceito de alinhamento, colocar funções si dentro de si. Nos exemplos anteriores a gente já viu, né, um alinhamento, mas de um ou, né, e de uma função lógica e dentro de um si. Agora a gente vai ver um si dentro de um si para fazer um cálculo mais realístico, né, sobre essa média dos alunos aqui. Então vamos lá, eu quero agora que realmente se o que tiver no A17 for maior ou igual a 7, tá? Que eu estou explicando a partir do que está aqui. Eu quero que coloque aprovado. Então eu vou colocar uma função se, onde o primeiro argumento é esse teste, se o A17 é maior que 7. Se for, coloca aprovado. Se não for, você vê o segundo argumento depois do ponto e vírgula aqui, ó, da função se, é uma outra função se, que eu vou fazer um outro teste. Eu vou testar, se não for maior que 7, eu presumo que seja menor. Aí eu vou fazer um outro teste. A17 é maior ou igual a 3 e vou fazer os mesmos controles. Se for maior ou igual a 3, é porque ele está na final. Logicamente ele tirou 4, 5 ou 6, alguma coisa. Ele está na final. Né? E se finalmente ele não for nem maior ou igual a 7, né? E também não for maior ou igual a 3, é porque ele tirou uma nota menor que 3. E aí eu vou colocar reprovado. Então, e finalmente eu fecho o parênteses aqui do si mais interno. Ó. Eu fecho esse parênteses aqui do si mais interno e também fecho o parênteses do si mais externo. Isso se chama, pessoal, alinhamento de função. Observe que todas as funções si, tanto a externa quanto a interna, ela tem 3 argumentos: teste lógico, né, e os outros parâmetros, os outros argumentos. Só que o terceiro argumento aqui e parâmetro, né, do si mais externo é um outro si, que temos o alinhamento si com mais, né, 3 argumentos. Então basicamente isso. Vamos fazer agora isso. Como é que a gente faria isso aqui? A gente vem aqui para em situação. Vamos aqui em situação. Novamente para essa linha aqui, A17. No caso aqui eu estou no outro, eu vou pegar na linha in, né? In, tá certo? Aqui eu vou inserir uma função lógica. Se dentro dessa função lógica, se eu vou calcular A17, né? Posso fazer isso na mão, mas eu não vou fazer não. É melhor fazer. É melhor às vezes fazer na mão do que fazer com as próprias ferramentas. Então, eu vou colocar A17 é maior ou igual a 7. Né? Se A17 for maior ou igual a 7, coloca aprovado. Se for falso, aí eu vou colocar um outro si, que é esse si mais interno aqui. Né? Eu vou copiar e colar para não perder tempo, mas eu ia digitar tudo isso aqui que está aqui, ó, pessoal, dentro desse si mais interno aqui. Deixa eu ver.
que aí não precisa digitar, mas ela vai ficar igualzinha a essa. Ctrl C, certo? Deixa eu ver se eu vou voltar de novo, vou apagar a fórmula e vou fazer, que dá um trabalho isso aqui. Vamos lá, se, né, A17 é maior ou igual a 7, aliás. Aprovar. E se for falso, eu vou embutir a outra se, certo? Vou ver se está tudo certinho aqui. Se, né, A17 é maior ou igual a 3, final. Se não, for reprovado. Tinha duas chaves, só preciso de uma. Pronto. Então, nessa situação aqui, ele já me avaliou, né, e colocou como a pessoa estivesse na final. Será que é verdadeiro? É verdadeiro. Vamos replicar para as demais? Então, tá aí o resultado. Certo? Aqui ele realmente vai colocar o que a gente quer. Final. Esses dois aqui foram aprovados. Esse 4 aqui é final. E o último, ó, que é menor ou igual, né? Que no final aqui ele testa, ó, esse A mais interno, A17 é maior ou igual a 3, não é, porque é menor, é da 2,5 o resultado. Então ele é reprovado. Então basicamente são esses exemplos da funções lógicas, né, e, ou e C. Vamos passar adiante. Vamos ver outra função interessante chamada cont_se. Cont_se é uma função que retorna, né, a quantidade, né, de valores somado que corresponde a um determinado valor do argumento 2. Então o argumento 1 é o intervalo das células que corresponde a um determinado critério, e o argumento 2 é o que você quer contar, entendeu? Pode ser um valor, né? Se for valor textual, geralmente a gente coloca entre aspas dupla, entendeu? Se for numérico, né, somente um número, ou uma expressão mesmo, entendeu? Maior que 7, ou o endereço de uma planilha. Então vamos ver dois exemplos aqui bem simples, né, sobre o cont_se. Então eu coloquei aqui uma tabela simples, entendeu? Onde eu tenho vendedor, frutas, né, e preços. Vou realçar aqui tudo maiúsculo. E aí vamos fazer essas três perguntinhas aqui. Quantos vendedores vendem a fruta uva? Então eu vou colocar aqui uma fórmula cont_se que totaliza, né, toda essa coluna aqui, frutas, e vou pesquisar, certo? Nesse intervalo aqui, quem é que tem a fruta, né, o texto chamado uva. E aí eu venho para cá para a fórmula, certo? Eu vou fazer mais rápido agora para acelerar. Então essa função cont_se, ela está, eu acho que é em mais funções, estatística, cont_se, e aí já vem, né, aquela janelinha onde é o intervalo. Que intervalo eu quero verificar, né, quantos vendedores vendem uva? Eu quero esse intervalo aqui das frutas. Então eu vou para lá, clico nessa planilha, esse ícone de planilha aqui, e seleciono, certo, esse intervalo aqui, que é o intervalo de B2 a B10. Todo mundo está vendo aqui na barra de endereço. Clico novamente lá na planilhinha. E qual é o meu critério? Meu critério é que bata com o nome uva. E aí clico OK. Então ele já somou aqui e viu que a uva aparece 3 vezes, né? Uva 1, uva 2 e uva 3. Então, quantos vendedores vendem uva? 3, ou seja, Maria, Pedro e João. Quantos vendedores vendem a fruta cajá? A mesma coisa. Inclusive a gente pode copiar, né, a fórmula aqui e só alterar o segundo argumento dela, substituindo uva por cajá, certo? Então vamos lá fazer isso. Vou copiar e colar, fazer isso, e vou simplesmente aqui substituir, ó, editando a fórmula aqui na barra de endereço mesmo, uva por cajá. É só um vendedor que vende cajá. Vamos visualizar, só o João que vende cajá, né? E depois, quantos preços estão abaixo de R$12? E aí a gente vai ter que fazer, né, uma coisa diferente. Então eu vou lá, vamos selecionar novamente em mais funções. Eu posso vir aqui também, pessoal, nas funções usadas recentemente, ó. E o Excel, ele tem uma lista das funções, ó. Acho que eu estou usando mais recentemente. Então cont_se, abriu a janelinha, venho para cá, o intervalo. Aliás, desculpa,
certo? Não é esse intervalo que eu estou querendo selecionar, é esse intervalo aqui, né, de C2 a C10, que é o valor que tem o que? Os preços das frutas. Então esse intervalo é muito importante. Eu não estou querendo mais selecionar a fruta, estou querendo saber os preços que estão abaixo de R$ 12. Clico novamente aqui, então tem que selecionar um intervalo dos preços, né, a região da planilha, né, que tem os preços. E os critérios agora é que seja abaixo de R$ 12. O que é abaixo é menor, então eu vou procurar o símbolo de menor que R$ 12. Clico OK. Então apareceu 5. Então eu não vou visualizar aqui, mas deve ter 5 preços de fruta aí que sejam abaixo de R$ 12. Deixa eu ver no 1 aqui, 2, 3, 4, 5, tá certo. Então é bom negócio. E aí um desafio, né, que eu propus a vocês aí, que é dizer quais são as frutas que um determinado vendedor negocia. Só como desafio. Logicamente a gente não pode usar o Conte-se para resolver esse desafio. E assim, isso aí, aqui olhando para a planilha, a gente vê logo, né, que João, por exemplo, né, vende manga, vende uva, né, e vende cajá. Mas assim, essa pergunta fica muito mais simples a gente resolver quando a gente ordena a planilha. Então eu posso vir para cá, entendeu? Ó, selecionar a região, né, da planilha que tem meus dados, né, título, né, título dos campos e os dados, e simplesmente ir para a parte de dados. A gente vai ver mais adiante várias funções sobre dados, e vir para cá e colocar ordene. Então veja como ficou mais fácil. Ficou mais fácil agora visualizar quais são as frutas que um determinado vendedor é, porque eu ordenei o vendedor, né, a planilha por ordem alfabética, né, crescente pelo nome do vendedor. Então João, eu já sei que vende uva, manga e cajá. Maria vende uva e manga e Pedro vende pera, uva e melão. Então esse recurso de classificar, que a gente vai ver também mais adiante, é bem interessante e útil. Então, ponto, sobre a função ser, é isso que a gente tinha que explicar. Vamos agora falar sobre a soma-se. A soma-se é uma função que ela tem 3 argumentos, né? Ela é utilizada, né, para resolver vários problemas, entendeu? Como esse aqui que a gente cita: calcular a soma das comissões de vendas, né, dos vendedores com valores maiores que 250 mil. Então a gente tem aqui o valor, né, da casa, né, que o vendedor vendeu, né, e a comissão por cada faixa de valor que ele vende de casa. Então, quais são os argumentos dessa função soma-se? A gente vai utilizar a função soma-se para calcular a soma dessas comissões. Então, o argumento primeiro é o intervalo da célula, que sempre contém, né, as células que vão do critério, que a gente vai somar. Tem critério. Depois o argumento 2 é o critério que eu quero que essas células atendam. E o terceiro argumento é realmente o intervalo da célula que vai ser somado, os valores que vão ser somados. Então vamos lá. Soma-se. A gente pode digitar manualmente, igual soma-se vai aparecer. Então vamos ver aqui nas fórmulas. Ela é uma função, se eu não me engano, está no conjunto de funções matemáticas aqui, trigonométricas. Soma-se, tem várias somas, soma sequência. Então soma-se, né, abre essa janelinha. Então o primeiro argumento é o intervalo, né, que eu quero esses valores. O intervalo aqui que eu estou querendo é os valores das casas. Então, que está nesses valores aqui, né, 100 mil a 400 mil. Selecionei. Depois os critérios. Eu quero que essa soma das casas só some as comissões de vendas com valores das casas maiores que 250 mil. Então eu vou colocar o critério maior, né, opção maior que 250 mil. 250, 1, 2, 3, 0, 50 mil. E o intervalo soma é o intervalo que vai ser realmente somado. O intervalo que realmente vai ser somado, eu clico aqui, são os das comissões. Clico aqui, né, clico novamente aqui. Tá feito. Então vamos ver qual que vai ser o resultado, né? Se um vendedor, né, tem essa tabela aí de valores de casa e comissão, né, ele vendeu isso aí, qual é o seu resultado da comissão dele? Clico OK. Então o valor da comissão dele é R$ 49,00. Porque veja só, a comissão dele, né, o que eu quero, né, é que ele some só os valores, ganhe comissões quando as vendas dele for maior que 250 mil. Então ele não ganhou comissão nas casas de 100 e 200, só ganhou nas casas de 300. Aí ele ganhou uma comissão de 21,
E na casa que ele vendeu de 400 mil, 28 mil. Se a gente somar os valores dessas comissões correspondentes, dá 21 mais 28,49. Então é isso o que a soma se faz. Então é sempre observar que o que realmente é somado é o que está nesse intervalo soma aqui, nesse último argumento da função soma C, que são os valores aqui no nosso exemplo da comissão. Ok? Vamos lá. Vamos falar agora sobre a função PROC-V. Então a PROC-V é uma função de pesquisa, tal como a PROC-H. Nós vamos focar no PROC-V porque se vocês entenderem como funciona a PROC-V, logicamente vocês também vão entender e assim saber usar a função PROC-H. Vamos lá. A PROC-H, PROC-V, ela tem esses 4 argumentos aqui. O primeiro é o valor que eu estou querendo procurar. Então eu estou querendo procurar um determinado valor, número, data, texto ou valor lógico, e coloco como primeiro argumento dessa função o valor a ser procurado. Depois eu tenho como segundo argumento a matriz tabela. Tá aqui o segundo argumento, matriz tabela. O que é essa matriz tabela? É a região da planilha que contém os dados que vão ser procurados. Logicamente, é aquela região da planilha que você quer que os dados sejam procurados. Nada mais ou como muitos chamam, ou uma matriz, ou uma tabela, ou uma região. Índice coluna, número de índice coluna. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Isso aqui é o número da coluna em que o valor correspondente ao valor procurado deve ser retornado. Então, veja só. Então, é o número da coluna em que o valor que foi achado, ele deve ser retornado. O valor que você procurou deve ser retornado. A gente vai ver no exemplo como isso é simples. Então, esse número da coluna geralmente pode ser coluna 1, 2, 3, 4, 5 ou N. E o procurar intervalo, que é o último argumento da função, o quarto argumento. Esse procurar intervalo é um valor lógico, que a gente já viu, verdadeiro ou falso, que diz o seguinte, verdadeiro, certo? Se eu quero o valor aproximado. Então, muita gente não coloca e a função não exige esse quarto argumento. Você pode deixar ele em branco. Se deixar em branco, o Excel entende como ele é verdadeiro. Então, você tem ele vai retornar um valor aproximado. Ok? E se for falso, ele retorna um valor exato. Ou um erro se não encontrar esse valor exato. Ok? E se for número, geralmente, quando a gente coloca aqui o valor de for para números, ela retorna um valor aproximado que é menor ou igual àquele número que está sendo procurado. A gente vai ver num exemplo aqui. Então, quando é número, ele tenta procurar o valor mais próximo e menor que aquele número que está sendo procurado. Então, vamos lá. O exemplo que eu tomei aqui é um exemplo onde você tem a matrícula dos alunos, o nome, a idade, na linha de rótulos, matéria que gosta e a média final. Então, e aqui eu identifiquei com as setas, a coluna 1, que é essa coluna aqui, coluna 2, 3, 4 e 5. Isso aqui vai ser interessante para a gente dizer quem vai ser o nosso índice coluna, o valor que vai retornar. Então, vamos lá. O primeiro exercício é procure a idade do aluno de matrícula 4 e multiplique por 2. Como é que a gente resolveria esse problema utilizando a PROC-V? Então eu venho, vamos colocar a função PROC-V aqui para funcionar. Então, primeiro, é uma função de pesquisa. A gente pode vir aqui no bloco de pesquisa de referência. PROC-V. Tá, aparece a janelinha. E já me aparece, certo, na janelinha aqui, certo, os 4 parâmetros dela. Primeiro, o que está? Procure o aluno com matrícula igual a 4. Então, vamos lá, matrícula igual a 4. Eu só digito o valor 4, que é o valor procurado. Como é simples. Matriz tabela é a região da planilha que tem os valores que eu vou procurar. Entendeu? Então, a matriz tabela é toda essa matriz aqui. Então, eu clico na planilha, aqui no ícone planilha, e seleciono toda essa região da planilha que contém meus dados. Meus dados, a matrícula dos alunos, o nome, a idade, a coluna. Eu não seleciono em rótulo não, só seleciono os dados. Clico novamente aqui, pronto, já coloquei o argumento 2, a matriz tabela, ou a região da planilha que contém o valor dado. E depois eu quero, certo, um índice de coluna. Eu quero a coluna, que vai ser retornada quando ele achar a matrícula igual a 4. Eu quero que retorne qual? A idade do aluno. Veja só, a idade está em qual coluna? Na coluna 3,
Então, quando ele achar o valor procurado 4, eu quero que ele retorne o que está na coluna 1, não. Senão ele retornaria o próprio 4. Né? Retorne o que está na coluna 2, não. Senão ele retornaria o nome. Eu quero que ele retorne na coluna 3. Ele sempre numera as colunas da esquerda para da direita por número. Coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então eu quero que ele retorne o valor correspondente ao valor que ele vai achar 4, né, da coluna, o valor correspondente da coluna 3, que é a idade. Vamos lá. Então eu coloco aqui coluna 3. E pronto. E procurar intervalo, isso não me interessa. Eu coloco a opção padrão lá, deixo em branco, que ele vai retornar o valor, né, aproximado que bater, entendeu? Clico aqui e ele digitou. Ele achou realmente 16. Vocês vejam aqui, ó, que ele achou o valor 4, matrícula do aluno, e retornou a idade dele 16. Só que ele não quer isso. Ele quer que multiplique isso por 2. Simples. Eu venho para cá e multiplico, né, o sinal de asterisco por 2 e pressiono Enter. Vai ser 16. Vendo como é simples? Vamos ver outro exemplo. Procure a matéria que o aluno cuja matrícula é 3 mais gosta. Vamos lá de novo. PROC-V, né? Pesquisa e referência. PROC-V. O valor procurado agora, eu quero matrícula igual a 3. Então, um aluno que tem matrícula igual a 3. Então, lembre-se que esse valor procurado é sempre o valor da primeira coluna aqui, que é a coluna 1. Então, se aqui eu tivesse qualquer outro tipo de dados, né, numérico, a gente vai ver no outro exemplo, é sempre o valor da primeira coluna. Entendeu? 3. Matriz tabela, novamente, a região dos dados. Clico na planilha para voltar lá a janela. Índice de coluna, só que eu quero agora a matéria do aluno. A matéria que o aluno mais gosta, de matrícula 3, certo? As matérias estão sempre na coluna 4. Então eu retorno, digo aqui que o índice da coluna do valor que vai retornar é o valor que está correspondendo à coluna 4. Pronto, não preencho o outro, ele já preencheu aqui, ó, português. Então, realmente a matéria que o aluno da matrícula 3, né, que é Flávio, né, mais gosta, né, é português. Então, tá ok. E por fim, ó, procure a média final do aluno de matrícula 2. Então, esse é também simples, né? Eu vou com a média final, que está na coluna 5 do matrícula 2, PROC-V. PROC-V, valor procurado de matrícula 2, eu coloco o valor da matrícula que eu vou procurar, a matriz tabela, né, que é a região, clico novamente aqui no ícone da planilha para botar, índice coluna, só que meu índice coluna agora é 5, a média final está na coluna 5, e pronto. Então vejam que a média final do aluno de matrícula 2, quem é matrícula 2 aqui? É Carmen, entendeu? É 7, ó. Ele recuperou, né? Então, o valor da coluna 7. Então é isso, pessoal. Essa função, né? Entendeu? Da PROC-V. Tem um outro exemplo aqui, mais complexo, só numérico para vocês poderem visualizar melhor. Então aqui eu tenho uma planilha, né? Que é uma aplicação científica, quando tem as colunas, né, densidade, viscosidade, temperatura de determinado líquido, ou a pressão do ar, no caso. Então isso aqui é um intervalo, essa região da planilha, que vai de A4, nesse exemplo aqui, ó, do A4, aos dados A4, até C12. E aí, qual seria o retorno dessas funções que a gente acabou de aprender? Ó, vamos lá, o PROC-V. Eu estou procurando aqui, sempre na coluna, sempre, né, o primeiro parâmetro é o valor que eu estou procurando. Então, nesses 3 primeiros PROC-V, eu estou procurando o valor 1, certo? Nesse intervalo na região, e retornando os valores que estão na coluna 1, na coluna 2 ou na coluna 3. Então, vamos lá. Vendo nessa planilha, qual o valor mais próximo de 1? Certo? É 0,99, tá vendo? Por quê? Quando são valores numéricos, ele retorna o valor mais próximo e menor que aquele valor que você está procurando. Eu estou procurando o número 1 aqui. Certo? Na primeira coluna, retorne o próprio 0,946, que está aqui. Na segunda coluna, ele vai retornar 2,17. E na terceira, 100. São essas 3 opções. Depois eu quero que ele procure o valor 2, ó, no mesmo intervalo, na segunda coluna. Verdadeiro eu coloquei aqui, mas não é necessário você colocar o valor verdadeiro. É um valor que você pode até deixar em branco. Certo? Então, o valor 2. Qual é o valor? Sempre ele procura na primeira
coluna da região, né, que é a coluna 1, certo? Qual o valor mais próximo de 2? Tá 0,001.9 é 1,29. Então ele ia achar esse valor aqui 1,29, ok? O valor procurado. Só que eu quero agora que retorne o valor, né, correspondente ao valor que ele encontrou, mas que esteja na coluna PROC 2,2. Então ele vai ter que retornar 1,71, esse valor, ok? E agora ele quer que ele faça um PROC de 0,750 no intervalo, né, e que retorne o que está na coluna 3. Então vamos lá, ele vai procurar o que, né, e aqui o valor falso. Falso significa procure o que tiver exatamente, eu não quero que seja menor ou igual, certo? Aí ele vai aqui e acha que tem um 7,5 e retorna, né, o valor que está na terceira coluna dele, que é o 200, tá vendo? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então é isso, pessoal. Para fazer o PROC H é a mesma semântica, entendeu? É a mesma sintaxe semântica, só que você vai procurar na primeira linha, entendeu, os valores. Então imagine nessa tabela aqui, ó, se realmente eu não tivesse matrícula, nome, idade, né, de aluno, esses dados aqui, esses rótulos, na primeira linha, eu tivesse aqui na primeira coluna, todos eles aqui, certo? Matrícula de aluno, aí aqui embaixo tivesse nome, aqui idade, e aqui idade, e aqui matrícula de aluno, eu colocasse os valores nas linhas aqui, ao invés de colocar os valores nas colunas, eu coloco na linha. Eu ia utilizar o PROC H, entendeu? PROC procure horizontalmente, e é a mesma coisa, o PROC H, certo? Você ia colocar o valor procurado na primeira linha, a matriz tabela com a região dos dados, o índice coluna, só que o índice aqui é o índice linha. Você vai ver, quando ele achar a primeira coisa na primeira linha, retorna o que está na segunda linha, e assim por diante. A lógica é a mesma. Então eu espero que vocês tenham entendido, né, o valor dessas funções PROC-V. Ela é bastante utilizada, principalmente quando você tem uma quantidade de dados enorme. Se você tivesse 10 mil funcionários aqui com GERmatrícula e você quer processar, né, dados, valores, né, procurar, né, desses funcionários. Então é interessante, né, utilizar com eficiência essa função PROC-V. Então vamos lá, pessoal. Visto essas funções, né, básicas e até avançadas do Excel, vamos ver agora uma parte bem interessante, que é a parte de gráficos, que eu creio que também vocês não vão ter nenhuma dificuldade depois que assistir esse vídeo. Vamos lá, gráficos de maneira geral. Novamente, para dar exemplo, eu coloquei aqui uma planilha bem simples que fala das vendas trimestrais de uma determinada empresa. Então você tem aqui as receitas, receitas trimestrais de uma determinada empresa. Essa empresa, certo, ela faz não só vendas, né, tem produtos lá que ela trabalha, certo? Tem assistências, ela dá assistências, faz treinamentos e dá consultoria. Então no primeiro trimestre de um determinado ano, janeiro, fevereiro e março, ela teve essa receita aqui. E aí, como é que a gente faz para construir vários gráficos, né, sobre o que aconteceu, né, de venda, o que essa empresa conseguiu vender, né, de lucrar em termos de, né, obter em termos de receita nesse meio trimestre. Se um gerente, um supervisor, né, chegasse e pedisse, faça um gráfico nisso aí, ao invés de me dar essa informação de uma forma de tabela, né, na planilha, faça um gráfico, faça vários gráficos aí que eu vou mostrar numa apresentação quando chegar o diretor-presidente que vem agora, sexta-feira, está visitando a empresa. Então como é que a gente faria esses gráficos? Vamos lá. Gráfico no Excel é bem simples mesmo, é como brincar. A gente primeiro seleciona a região da planilha que contém, né, não só o rótulo, né, como os dados aqui, no caso eu peguei receitas, né, todos os dados que tem, né, não só os títulos, né, primeira linha, como os outros valores aqui. E aí simplesmente eu vou no menu, na guia, inserir aqui e coloco o gráfico que eu quero. No caso eu vou dar um primeiro exemplo de um gráfico de colunas. Então seleciono aqui gráfico de colunas. E aí vocês vejam que o Excel já automaticamente, entendeu? Quando eu selecionei gráfico de colunas, ele já me deu esse gráfico aqui, de colunas, né? Então onde você tem, né, todas, né, as vendas, né? E ele agrupou vendas, né, assistências, treinamentos e consultorias, certo?
E em cada grupo desse aqui, ele colocou, né, vendas. A legenda que ele colocou para mim, ó, foi janeiro, fevereiro e março. Isso aqui do gráfico é a legenda, né? Isso aqui que a gente vai ver é o eixo das categorias, o eixo do X. Está acostumado nas funções, né? Eixo do X. E aqui são as séries propriamente ditas, né? Que são os eixos dos Y. Então nós temos esse pequeno gráfico aqui, né? Que seria um gráfico de coluna. Eu vou colocar aqui para organizar melhor, que o Excel gerou, certo? Só que o que é interessante a gente ver nesse gráfico, certo? Aqui, ó, quando você gerou o gráfico, ele já lhe coloca na aba de design, onde você pode selecionar vários designs de gráfico, ó. Posso selecionar esse tipo de cor, o estilo do gráfico, né? O verde, eu vou deixar do jeito que tá. E posso também selecionar o layout do gráfico. Aqui, eu vou dar outro exemplo. E também selecionar os dados e alternar linha e colunas. Eu vou explicar o que é isso aqui. Então vamos tentar. Eu não queira realmente que o gráfico, por exemplo, tenha aqui no eixo, né, do X, né, do eixo das categorias, vendas, assistências e treinamento e consultoria. Eu quero que aqui seja realmente, né, os meses, certo? Eu quero saber uma tendência, né, como foi a vendas, né, desses 4 elementos da empresa, certo? Em janeiro, fevereiro e março. E aí eu venho aqui, pessoal, para a parte de alternar linha e coluna. Quando eu faço alternar linha e coluna, ele já alterna, certo? E já coloca agora no eixo do X das categorias os meses, né? Janeiro, fevereiro e março. E, né, o que vai para a legenda agora são os itens, né, que a empresa produz: vendas, assistência e treinamento. Então no mês de janeiro, né, como de demais meses, a maior parte, né, da receita foi obtida a partir das vendas e dos treinamentos, né, que é o que está em barra azul e verde, como você está vendo aqui. Então no gráfico é importante também a gente aprender a selecionar os dados. Se a gente clicar aqui em selecionar dados, aqui, ó, aparece uma janelinha aqui dizendo quais são os dados que compõem esse gráfico. É como eu estava falando para vocês, o eixo do X, ó, ele coloca aqui, né, que é o eixo das categorias, né? Então quais são os meus rótulos, né, que estão no eixo do X? Os rótulos que estão no eixo do X é janeiro, ó, fevereiro e março, tá aqui, ó. Eu posso editar também esse rótulo, ele já coloca esse rótulo aqui. Eu vou fechar, vou colocar OK. Não, tá, continua a mesma coisa. Pronto. E quem é que vai compor o eixo dos Y, que são as séries mesmo? O eixo do Y são as séries, aí são aqui, são vendas, entendeu? Assistências, treinamento e consultoria. Você também pode vir para cá e editar isso aqui, ó. Então ele pega vendas, certo? Tal. Quais são cada série, o eixo dos Y, ela tem o título dela, que ele pegou vendas aqui, e os valores. Então vendas ele vai pegar todos os valores, ó, 35, 1.600, 44.000, 45.000 e tal, certo? Se eu pegar, certo, assistências e editar, ele já vai vir com outro valor, entendeu? Dessa série, entendeu? Ele vai vir, né, a assistência, ele vai vir aqui com o valor dessa célula, que é o rótulo, né, da assistência, e os seus valores. Então isso aqui é importante para a gente, né, poder selecionar ou otimizar e editar, né, o gráfico, né, personalizar do jeito que a gente quiser, entendeu? Editando, né, esses elementos do gráfico aqui, o eixo do X, né, os rótulos, categorias e as séries, né, a legenda e tal. Então vamos lá. E aqui inclusive a gente pode alternar o que é linha, o que é coluna vira linha, né? Como a gente fez da outra forma diretamente. Mas aqui eu vou deixar do jeito que está. Então basicamente é isso, né? Sobre um gráfico de colunas que a gente poderia fazer. Então observa aqui que eu já falei dos estilos, a gente tem também os layouts dele. Eu posso ter esse layout, certo? Onde vai aparecer um título do gráfico aqui, entendeu? E a legenda está aqui. Eu posso ter esse layout aqui, ó, onde, né, as barras, né, vem com os valores numéricos, ó, e a legenda fica acima do gráfico aqui, o título aqui do gráfico. Eu posso alterar o título do gráfico também,
só que eu não vou fazer isso agora, eu vou mostrar mais na frente. E posso ter esse layout aqui, ó, com a legenda embaixo. Então vou deixar como estava antes, a legenda inicial, certo? Então é isso que a gente tem, né, de falar sobre o gráfico coluna. Um gráfico de barra. Então, um gráfico de barra, vamos selecionar novamente. Eu vou lá selecionar, entendeu? Inserir gráficos, gráfico de barras. Vou colocar uma barra simples. Observe que tem vários modelos de barras, ó. Barra 2D, barra 3D, barra em forma de cilindro, cone, pirâmide, etc. Vou colocar a barra mais simples, ó. Então já selecionou, certo, o gráfico de barras. Então eu vou colocar aqui embaixo, né, para facilitar. Posso reduzir o tamanho desses gráficos? Posso. Pode ficar do tamanho que eu quiser, certo? Gráfico de pizza, se eu quiser, novamente eu vou lá, seleciono a região da planilha que eu quero fazer o gráfico, vou para inserir, gráfico de pizza, e escolho o tipo da pizza que eu quero plotar. Vamos lá, ele já me deu aqui um gráfico, né, de pizza para esses valores. Ele botou um título aqui porque é o layout, ele colocou a legenda aqui. Os valores estão todos compatíveis, né? Sempre maior a vendas, né? E as consultorias aqui que estão nesse caso desse gráfico, né? Em azul e em roxo. Eu posso mudar também o tipo do gráfico de pizza. Eu quero dar um layout dele onde a pizza dentro tem o percentual. Aí eu coloco isso aqui, ó. Ficou mais interessante, ó. O percentual da vendas é o maior, mas é quantos por cento? 47. O treinamento é um pouco menor, mas é quanto? 44. E os demais, entendeu? Então, basicamente, né, sobre gráficos assim, é isso. Então, você tem inúmeros outros tipos de gráficos, né, para fazer. Então, vamos. E aqui eu poderia colocar, né, o título do gráfico. Seria esse gráfico aqui, né, receitas, né, percentual das receitas. Ok. E poderia também customizar, né, esse gráfico colocando títulos, colocando, se eu for aqui, ó, na parte de layout, a gente vai ver, eu posso colocar o que eu quiser. O título do gráfico eu já coloquei, certo? Eu posso colocar no layout a legenda, aliás, título dos eixos, porque aqui não tem esse tipo de eixo, mas poderia colocar, depois eu dou exemplo com outro. Deixa eu colocar mudar o layout dele aqui, né? Design, esse aqui não pegou não. Bom, mas aí você pode personalizar da forma que você quiser o seu gráfico. Deixa eu colocar aqui o gráfico de pizza, reduzir o tamanho dele para poder caber na tela. Tá, ok. Vamos lá, por fim eu queria demonstrar para vocês os gráficos tipo dispersão e gráfico de linha, certo? Vamos fazer o gráfico de dispersão primeiro. Então, geralmente um gráfico de dispersão é do tipo uma função, que você tem o valor no eixo X e o valor correspondente do eixo Y, como função do segundo grau, né? Y igual a x2, y é igual a x2 mais 2x mais 1, certo? Ou qualquer função. No caso aqui eu peguei só esses exemplos simples aqui, né, de uma empresa que num dia tal tem uma produção de tantos itens. E aí eu vou montar um gráfico de dispersão para vocês verem como é que fica esse gráfico. Inserir gráfico de dispersão. Certo? Tem vários tipos de gráfico de dispersão, de acordo com o propósito. Eu vou escolher esse gráfico aqui de dispersão, onde a gente tem praticamente, né, uma função, né? Esse gráfico aqui, quando houver, né, elementos que você tem no eixo X e no eixo Y representa a função. Então vamos lá, ele produziu esse gráfico aqui, pessoal. Então vejam só. Então aqui eu tenho basicamente, né, o que está quantidade dia X no eixo do X aqui, vocês vejam, né, que no dia 1 eu tenho 5 de produção, certo? E depois eu tenho vários itens. O maior quantidade de produção que eu tive, certo, é 15 aqui, ó, que é no dia 22 mais ou menos, que é por aqui. Então ele realmente faz o gráfico da função. Vocês poderiam fazer isso para fazer gráfico de qualquer função, ok? Bom,
Deixa eu reduzir aqui o valor. Isso é um gráfico tipo dispersão, que é bastante utilizado. E vamos, para finalizar a parte de gráfico, vamos ver gráfico tipo linha. Então, a mesma coisa, vai, seleciona a região, inserir gráfico tipo linha aqui. Então tem vários tipos de linha, eu vou colocar a linha mais simples, que é essa linha aqui. Então esse é um gráfico de tipo linha. Vou deixar ele aqui sobre os outros, só para vocês visualizarem melhor. Então ele aqui colocou, né, criou duas séries, a série dia, e aqui que está em azul, certo? E a série quantidade, né, que está em vermelho. Então isso é importante quando você quer saber tendências, né? Tendências, né, de dois ou mais parâmetros, entendeu? Você podia ter que comparar, por exemplo, né, a tendência nas pesquisas de 2, 3 candidatos, de acordo com os meses, os anos. E aí você coloca esse gráfico de linha, né, para você saber, né, quando um determinado candidato nas pesquisas de Ibope ultrapassou o outro, a produção de uma empresa ultrapassou outro, o rendimento, etc. Então esse gráfico de linha é bem interessante. E para finalizar, esses gráficos de linhas, tanto gráfico de dispersão, vocês podem utilizar aqui um conceito importantíssimo aqui na parte de dados, né, que são, como eu falei, a gente pode personalizar o que quiser no gráfico aqui, entendeu? A gente pode botar um título do gráfico, certo? O título do gráfico quero que fique em cima, aí aparece aqui para você colocar. Eu não quero, eu quero que ele fique embaixo, sobreposto e centralizado. Aí vem para cá, certo? Tem várias mais opções, porque ele colocou aqui, fechar aqui, deixar ele aqui mesmo esse lugar. Eu quero, por exemplo, os eixos, né? Eixo horizontal, eu quero que fique embaixo, ó, ele aparece aqui, vou colocar um título, certo? Eu posso botar, certo? Título do eixo, digitar título, né, do eixo X, certo? Dá um nome a ele. Título do eixo vertical, eu quero girado aqui, ele coloca aqui, certo? E aqui eu digito na vertical, ele coloca um título, certo? Eu quero que ele coloque também rótulo de dados aqui no centro, aí ele coloca aqui, ele coloca já os valores que em cada momento desse aqui, esses séries têm. Não quero mais rótulo de dados, tiro, tabela de dados, eu quero coloca a tabela, ele coloca o gráfico, coloca uma tabela embaixo do gráfico. Aí eu não quero mais tabela de dados, nenhuma, seleção nenhuma. Os eixos, né? Aqui é a mesma coisa, horizontal, né? Área de plotagem, e assim, tem várias funções aqui que assim, você personaliza da jeito que você quer o gráfico. Agora, uma das funções interessantes para quem trabalha com tendências estimativas e estatística, essa parte de linha de tendência aqui. Eu quero uma linha de tendência linear, certo? Eu quero que essa linha de tendência linear seja na quantidade de produção. Eu seleciono a quantidade de produção, ele mostra aqui, ó. Então é uma tendência. Então de todos os valores produzidos, ele traça uma mediana aqui que intercala tudo. Então se por exemplo aqui fosse esse gráfico aqui fosse o gráfico da população de um determinado país nos determinados anos, 1900 e tal, qual seria a população desse país em 2030, 2050, 2100? Então se a gente traçasse essa linha de tendência, a gente teria como fazer uma estimativa com mais precisão, né, futura. Então esse gráfico de tendência é bastante utilizado. A gente pode também tirar aqui, ó, nenhum gráfico de tendências, certo? E tem várias coisas aqui, inclusive com erros, ó, barras de erros. Se você quiser erros, né, padrão, então ele coloca aqui, ó, geralmente cada ponto aqui tem um desvio, né, para mais ou para menos de tanto. Então é só para vocês terem uma ideia do potencial de personalizar gráficos que o Excel tem. Então eu vou reduzir isso aqui, deixar aqui no gráfico dele, né? Deixar aqui e vamos passar para a última seção dessa videoaula, que é a parte de gráfico e tabela dinâmica. Gráfico e tabela dinâmica. Então, para isso, né, nessa planilha aqui, então quando a gente fala em planilha do Excel, pessoal, cada abinha dessa aqui embaixo,
é considerado uma planilha. Nós vemos que essa videoaula eu fiz várias planilhas, uma para gráficos gerais, outra planilha para explicar para o que ver, função se, conte se e etc. E essa aqui para clicar para fazer gráficos e tabelas dinâmicas. Sempre quando eu clico aqui, ó, se eu quisesse criar uma nova planilha aqui, né, aí eu clicaria aqui nessa parte, nessas abinhas aqui na parte inferior do Excel. E aqui, inclusive, eu posso colocar plan 1, mas eu poderia colocar planilha, ó, planilha teste. Eu posso editar isso aqui, ó, planilha teste. Dá um enter. Ele já me vê uma outra área para eu não colocar qualquer planilha. Então, geralmente, quem faz uma planilha grande dos funcionários de uma empresa cria, né, várias abas dessa, cada um com funcionário, né, dependentes, tabelas básicas, relatórios, entendeu? E outros dados dos funcionários, para não ficar tudo tumultuado numa mesma, né, planilha, que a gente chama, numa mesma área dessa. Então sai se criando várias planilhas dessas aqui. Então vamos voltar para o gráfico, né, e tabela, essa planilha gráfica, tabela dinâmica. Qual o objetivo nosso aqui? É explorar um pouco as funcionalidades da guia dados. A primeira funcionalidade que eu gostaria de explorar é a parte de ordenar, classificar. Então, classificar os elementos de uma planilha é você ordená-los, né, numa determinada ordem, ascendente, crescente ou descendente, decrescente. Então, vamos fazer um ligeiro exemplo aqui para ordenar essa planilha aqui. Essa planilha pivot table, né, essa planilha está lá no ambiente Java. Essa planilha tem 800 linhas, ela é bem extensa. Só foi para dar um exemplo para vocês de uma planilha com um volume de dados maior, quase 800 ou 1000 linhas. E aí nós vamos pegar e ordenar isso aqui. Vamos supor que você queira ordenar por países, né? Saber o que é que ordena essas vendas aqui. Vamos supor que seja uma venda de uma empresa globalizada, né, que os vendedores eles atuam em vários países, né, do mundo. Poderia ser algo no Brasil, uma empresa só nacional, ela vende em vários estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas, etc. E aí você queria, né, ou chega um supervisor e diga: eu quero que você ordene isso aí, porque do jeito que está essa planilha está uma bagunça, eu não consigo entender nada. Como é que eu vou encontrar nessas milhares, dezenas de linhas aí, entendeu? Quem vendeu o que em determinada região. Aí você vem, simplesmente clica aqui, ó, classificar, aparece. Eu quero classificar primeiramente por quê? Pelo país. Então, o nome do país, eu coloco aqui o nome do país, certo? E é o primeiro nível. Depois eu quero classificar por vendedor. E depois eu adiciono outro nível. Então, cada vez que você adiciona um nível aqui, você pode adicionar a quantidade que for de níveis, ele vai classificando, né? Depois de vendedor, eu quero o valor pedido. Então, qual vai ser o resultado desse processamento? Ele vai ordenar em ordem, né, crescente, nome de país, depois de ordem crescente, nome de vendedor, de A a Z, e por fim, né, de ordem ascendente, do menor para o maior, o valor do pedido desse cara. Vamos clicar no OK. Olha lá, como ficou mais legível a planilha, né? Você tem os países ordenados em ordem crescente, dentro do país os vendedores, e para cada vendedor o valor do seu pedido em ordem crescente. O vendedor tal lá, né, tem a venda dele, R$36, e vai até tal. Aí depois vem o outro vendedor, certo, no mesmo país, que tem a venda tanto, né, até tal. Aí você consegue, sabe, ter uma visão mais clara, certo, da planilha ordenada. Então, esse é o grande finalidade, o grande objetivo de uma função, você melhorar, visualizar melhor os dados da planilha. Ok, posso voltar aqui e a bagunça está feita de novo, está tudo desorganizado, tudo desordenado, tudo desclassificado. Outra recurso interessante dessa parte dessa guia de dados é a parte de filtros. Então, o que é filtros? Já está dizendo, né? É uma forma de você filtrar, selecionar um determinado conjunto de valores daquela massa de dados. Então, vamos lá. Eu posso, ao selecionar a planilha aqui, qualquer célula da planilha, se eu clicar no filtro, já aparece aqui na primeira linha, né, dos rótulos, essas setas para baixo, onde eu posso, né, verificar, né, quais são as opções do filtro e selecionar. Então eu gosto muito assim de dar exemplos principalmente de filtro de texto,
né, de datas e de filtros numéricos. Então quando eu clico aqui, certo, em vendedor, vou dar um exemplo em vendedor, eu posso inclusive classificar, mas não é meu objetivo agora. Eu quero simplesmente nem selecionar, ele aparece já alguns valores aqui, certo? Eu quero realmente filtrar texto de acordo com determinados critérios. Vamos supor, eu quero selecionar, né, todos os vendedores, né, que contém a palavra, ó, tem várias opções aqui, ó, igual a, diferente, começa com, né, o vendedor cujo nome termina com tal. Eu quero o vendedor que contém a palavra, né, Moraes, por exemplo, Moraes. Eu poderia, por exemplo, pegar um banco de dados funcionário e eu quero selecionar todos os empregados da minha empresa que tem a palavra Silva, ou que começa com a palavra Maria. Então, ao clicar OK, ele vai me trazer todos esses vendedores. E aqui observe que eu posso colocar o eu e o ou, aquela função lógica. Aí eu quero que contém Silva e contém, né, alguma outra coisa, contém Moraes e contém Silva. Aí eu colocaria aqui Silva, ou contém Moraes ou Silva. Então eu posso colocar, né, como se fosse dois argumentos de uma função e ou, e personalizar. Só que eu quero que contém Moraes mesmo, tá? Então ele me veio aqui, ó, todos os vendedores com Moraes. Então a minha planilha praticamente é como se sumisse os demais vendedores, ó, só ficou com as vendas de Moraes. Entendeu? Aqui, se eu clicar no filtro novamente, ele volta ao estado normal. Entendeu? Eu posso também fazer um filtro no valor de pedidos. Então vamos fazer um exemplo de um valor numérico. Eu seleciono aqui e filtros de eu peguei de data, vamos pegar filtros de valor pedido, filtro de valor pedido. Então filtrar data, aqui que eu estou na data aqui, valor pedido. Então valor pedido, eu quero filtrar um número, eu quero filtrar todas as vendas de um determinado valor para dar uma determinada comissão, um presente de fim de ano. Eu quero filtrar todos os números de venda que estejam entre, vou colocar entre o menor valor, certo? 10 mil, dá um exemplo aqui, e 20 mil, por exemplo. E aí coloque, aí tem um i, ó. Então eu quero que o valor seja, né, maior ou igual e também menor ou igual que 20. Então só esses vendedores aqui é que realmente tiveram uma venda, né, no universo de 800 mil vendedores e tal. Só esses vendedores tiveram essas vendas de 10 a 11 mil. Então são eles que vão merecer as comissões de fim de ano. Então, vou voltar novamente. Data de pedido é a mesma coisa. Eu posso selecionar uma coluna, né, filtro, vou lá, aí eu quero filtrar por data e coloco aqui, certo? Eu quero filtrar todo mundo que nasceu menos de 1990, 3 de março de 1900 e tal. Seleciono aqui e seleciono antes de, coloco aqui, eu quero que seja antes de 1 de janeiro 01 barra de 01 barra de 2000, de 2010, vamos colocar de 2010. E aí me aparece todo um monte de gente aqui, ó, 2009 e tal. Então é isso, pessoal. Então essas funções de filtros é bastante interessante nesse sentido, de vocês, né, selecionarem, né, uma planilha no universo com uma massa grande de dados esses determinados valores. Outra finalidade, outra funcionalidade interessante, né, dessa guia de dados é a parte de validação de dados. Eu vou dar um exemplo aqui no código de pedido. Eu seleciono a coluna e vou validar aqui, certo? Para que quando alguém for digitar os dados dessa planilha, se colocar um valor fora do intervalo, ela aparece uma mensagem de erro. Então validar significa isso, verificar se o que está sendo digitado está correto ou não. Clico aqui em validar, aí vem as opções. Permitir qualquer valor? Não. O código de pedido, eu não quero que a pessoa coloque qualquer valor, coloque um valor de um número. Então eu poderia colocar aqui o valor inteiro, lista, data, hora. Isso é interessante para diminuir o erro da digitação. Então quem vai digitar uma planilha, por exemplo, aí não entende nada de planilha, entendeu? A pessoa às vezes pode digitar, né, ao invés de um valor numérico, aí um texto, né, ou digitar errado sem querer mesmo, fora da faixa. E aí você coloca, né, eu quero que esteja entre
né, o valor mínimo, certo? 10 mil, por exemplo, 2, 3, e 20 mil, só um exemplo aqui, 11 mil, vou botar 11 mil, ok? Pronto. Vamos agora ver essas opções de mensagem de entrada e alerta de erro. Mensagem de entrada, o título não precisa não. Essa mensagem de entrada vai ser quando o mouse passar sobre a célula, o que é que ele vai aparecer? Vai aparecer, eu vou colocar digite, né? Digite valor entre 10 e 11 mil. Ok? É isso. E a mensagem de erro é justamente o tipo de erro que eu quero mostrar. Eu quero mostrar um erro, né, um aviso, aí aparece essa exclamação. Eu quero mostrar né, que é uma informação. Geralmente coloca mesmo erro para parar. Então eu colocar você digitou um valor incorreto. Pronto, só para poder ser qualquer mensagem. Pronto, e aí tal. Então vejam aqui, ó, que cada célula da planilha, quando seleciona, aparece aquela mensagem de alerta, digite o valor entre 10 e 11 mil. E vamos dar um exemplo aqui. Se eu tentar digitar, por exemplo, aqui, ó, cara, estou sem querer 9 mil. E vamos dar enter. Aparece, ó, você digitou um valor incorreto. Então é para isso que serve. Repetir, cancelar, eu vou cancelar. Então a validação serve para isso, certo? Eu posso apagar essa validação, posso. Eu venho para cá, seleciono tudo. Então entenderam? Posso selecionar tudo e vim aqui para validar dados, ó, e aparece, né, o que é que tá. Eu coloquei realmente a mensagem, ó, e alerta, eu digito o valor, a mensagem de erro. E eu vou limpar tudo. Eu não quero mais validar nada esse campo. Só pode digitar o que quiser agora, certo? Pode digitar 9 mil e não vai dar mensagem nenhuma. 9 mil. Sei lá. Ele aceitou. Não validou a entrada. Ok? Então esse recurso de validação é isso. Então além desses recursos que nós já falamos, nessa parte a guia de dados tem ainda várias opções de importação. Você pode importar os dados, certo, do banco de dados Access, de um arquivo texto, de outras fontes, de um arquivo XML. Para que isso? Porque às vezes um programador, certo, ele gera de um banco de dados, certo, instalar uma tabela imensa, né, de funcionários. Aí o cara sempre se conecta ao banco, puxa, né, importa para dentro da planilha, né, todos aqueles dados, e aí a partir daí você processa, faz seus gráficos, personaliza, né, faz seu processamento, né. Bom, e para finalizar, né, essa videoaula sobre Excel, eu gostaria de falar, né, sobre gráfico e tabela dinâmico. Para que serve isso? Justamente para consolidar essa massa gigantesca de dados numa forma de tabela e gráfico. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de gráfico e tabela dinâmico. A gente vai aqui no menu de inserir, a opção de inserir tabela, né? Eu vou criar primeiro uma tabela dinâmica, tabela. E, logicamente, né, o Excel já coloca aqui a região da tabela todinha. Você vê que a região que vai da célula A1 a célula é 800. Entendeu? Uma coisa que eu não falei agora é a fórmula de o Excel endereçar as células, né? Eu falei logo no início dos conceitos gerais. Tem um endereço relativo, tem um endereço absoluto. Quando ele coloca esse símbolo aqui, né, de cifrão, né, de dólar antes da letra ou do número da célula, ele está fazendo um endereçamento absoluto. Então ele pega exatamente o que está naquela posição, naquele célula. Se você copiar e colar aquilo ali para um outro canto, ele não vai fazer um mapeamento não, para a célula correspondente. E tem também um endereçamento misto, onde ele mistura tanto o cifrão como, né, não cifrão. Se eu tirasse aqui o cifrão do 1, ficasse só cifrão A e 1, seria só um endereçamento absoluto, né, em relação a essa célula da coluna A. Então são essas três fórmulas básicas de endereçamento: relativo, que é o padrão do Excel, o absoluto com cifrão e o misto. Bom, mas voltando, para criar essa tabela dinâmica, certo? Ele, né, selecionaria, né, os dados aqui,
já da planilha, né? Você clicando na região, ele já pega toda essa região. E aqui onde é que eu quero que essa tabela dinâmica seja colocada? Numa nova planilha. Se for colocar numa nova planilha, ele vai criar aqui essa tabela dinâmica numa nova planilha aqui que ele vai criar. Plan 3, 4, 5. Eu vou clicar numa planilha, nessa mesma planilha aqui, numa região que eu queira. Então eu vou criar aqui nessa região, né, da planilha, só que eu tenho que dar a região, pessoal. Tem que dizer, eu quero criar essa tabela nessa região aqui que eu vou selecionar. Vou selecionar minha planilha dinâmica aqui. Tá? Eu quero que ele crie aqui. Tá. Volto para lá e clico em OK. OK. Só que aqui aparecem uns campos, né, que eu vou selecionar, né, quais são os campos que vão constituir minha tabela dinâmica. Então, eu vou selecionar país, ele já vai montando a tabela dinâmica, ó. Só tem 2 países, né? Poderia ter vários. Eu quero montar essa tabela dinâmica também com os dados de vendedor, ó, ele já criou para cada país os vendedores. Agora eu quero o valor dos seus pedidos, porque eu quero uma visão, né, consolidada dos valores dos pedidos desses vendedores. E aí pronto, ele já montou, já está pronta a nossa tabela, né, dinâmica. Isso aqui eu fecho, não interessa, eu já estou com o dado da tabela dinâmica. Ok? Então é isso, né, que é uma tabela dinâmica. Eu posso inclusive gerar o gráfico dinâmico a partir dessa tabela. Clica aqui, ó, gráfico dinâmico. Escolha o tipo de gráfico. Você vê aqui que nessa guia de opções tem gráfico dinâmico. Eu posso ir direto logo inserir nisso gráfico dinâmico. Ele cria o gráfico e a tabela dinâmica. Então eu quero um gráfico, vamos botar gráfico de coluna mesmo. Ok? E aí posso fechar isso aqui, né, que ele já gerou automaticamente a partir daquela minha planilha o gráfico dinâmico. Senão eu teria que selecionar também. Eu quero que faça um gráfico a partir, né, dos campos país, né, vendedor e pedido. Fecho isso aqui. Então eu tenho aqui de uma forma de gráfico, né, esses mesmos, né, valores aqui da tabela. Então você observa que fica bem mais legível, né, você apresentar isso, né, para o seu supervisor ou para um grande acionista da empresa, esses dados aqui, porque você tem a informação de uma forma gráfica, muito mais fácil de ser interpretada e lida. Ó. Quais são os gráficos nos países desses vendedores, quem está vendendo mais, quem está vendendo menos. Você tem uma visão geral, certo? Imagina você pega para um diretor, acionista, presidente da empresa, uma tabela, né, do jeito que está aqui, com os nomes tudo desordenados, classificados de uma forma não consolidada. Ele vai dizer, pelo amor de Deus, não vai entender nada. E ele nem quer entender isso também, já que é uma forma bem mais resumida. Então, pessoal, é isso que a gente tem que ver nessa videoaula de Excel. Eu gostaria de aproveitar, né, esse momento para fazer basicamente, né, 3 apelos, né, a vocês. O primeiro apelo eu tenho observado nas estatísticas do AVA, certo, a baixa participação e frequência, né, dos alunos nas atividades, principalmente atividades, né, como questionários e atividades como fóruns, que são avaliados pelos professores. E essas atividades, elas somam para a média final. Então tem vários alunos que a gente já está há poucas semanas do final do curso, estão sem nota nessas atividades de fórum e de questionário e glossário. E aí esses alunos, eles vão ter nota 0 mesmo, entendeu? Porque nem sequer eles chegaram lá e fizeram essas atividades. Então é interessante que vocês façam as atividades para não ficar com 0 e a média de vocês no final diminuir. Segundo apelo é que vocês... O segundo apelo que eu faço é que vocês, né, como nativos, né, digitais, aí, tenham mais paciência, entendeu? Na resolução das questões. Então eu peço que vocês tenham mais calma, mais assim... sejam menos inquietos. Então o que eu tenho observado nas avaliações, né, principalmente, e nos questionários também, que vocês têm pressa de resolver as questões e não leem nem o enunciado. Então com isso vocês não interpretam direito a questão, nem resolvem, né, a questão, terminam fazendo a questão errada. Então é interessante que vocês leiam 1, 2 ou 3 vezes, entendeu? O enunciado da questão,
saiba o que realmente está sendo pedido, e depois leiam também as opções. A, B, C, D, E, 5 opções. E a partir daí que você lê as 5 opções, vocês podem escolher, descartar aquelas que são absurdas e ficar só aquelas que realmente vocês acham que tem certeza. Então isso aí vai aumentar a chance de vocês acertar as questões e ser mais bem sucedido nas provas, em qualquer prova que vocês fizerem aí na vida, nas entrevistas, né, nas provas dos concursos. Então, leiam, né, atentamente, não tenham pressa. Eu acho que tempo tem, entendeu, para se fazer todas as questões do questionário e da avaliação. E por fim, eu peço que vocês pratiquem. Então, um conselho de amigo que eu dou, professor, é que a informática só se aprende praticando. Então, não adianta. Eu conheço vários alunos que têm em casa videoaulas, apostilas lá na estante, certo? E quando a pessoa, né, quando alguém pede para essas pessoas fazerem, por exemplo, como a gente viu agora, né, um gráfico, né, uma função simples no Excel, simplesmente a pessoa trava, não faz, né, e nega até que algum dia na vida fez um curso. Assim, informática, como qualquer coisa na vida, né, principalmente informática, depende muito de prática. Do mesmo jeito que vocês baixam os aplicativos para vocês, né, nos celulares e usam lá de qualquer forma, vocês têm que realmente pegar essa mesma planilha que eu vou disponibilizar agora no AVA, baixem ela, entendeu? Apaguem todas as fórmulas e os gráficos que eu fiz aqui, tentei passar para vocês, e tentem fazer por conta própria. Tente fazer sozinho. E aí vocês vão ver na dificuldade, né, e na facilidade que vocês vão conseguir fazer, que não é nada do outro mundo. Agora que tem que praticar, tem que praticar. E assim, sejam curiosos também. A gente viu aqui um universo muito pequeno das funcionalidades, né? Então vocês sejam curiosos, feitos crianças. Vão lá e mexam aqui, mexam lá, tentem inserir outra função de outro tipo, mudar, né, para vocês poderem explorar o máximo das funcionalidades das aplicações, né, dos softwares. Também não tenham medo de consultar, né, o professor Google. Como eu já falei, né, o Google ele detém praticamente, eu acho que ou mais, né, já vi certas entrevistas aí que o Google detém mais de 90% do conhecimento humano, em formas de vídeos, em formas de livros, né, de material. Então, tanto bom e ruim. Então, utilizem, né, como a forma, veja o lado positivo dos materiais bons que lá tem, entendeu? E vão atrás, né? Peguem esses materiais também, entendeu? Que nenhum professor consegue competir com o professor Google, e utilizem também para aprender com a experiência dos outros. Então, era só isso que eu gostaria de passar para vocês nessa videoaula. Eu espero que vocês realmente, né, aprendam, pratiquem, entendeu? Estudem e boa sorte. Até uma próxima oportunidade, ok?